Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 18 de julho. Título: Discórdias, dissensões, facções. Texto base, Gálatas capítulo 5, verso 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Oro para que Deus esteja abrindo os seus olhos para ver as obras da carne de uma nova perspectiva. Isso é claramente muito importante. Caso contrário, o Espírito Santo não teria incluído essa lista no Novo Testamento. Cada palavra escolhida pelo Espírito Santo para descrever as obras da carne é penetrante e poderosa. Não há espaço para mal entendidos. O Espírito de Deus quer que sejamos capazes de identificar as obras da carne para sermos capazes de proibir as suas atividades em nossa vida. Discórdia. Ao continuar listando as obras da carne, Paulo passa ao tema da discórdia. A palavra discórdia provém da palavra grega eritheia. É muito semelhante à palavra eris, traduzida na versão King James como discórdias e discutida na pedra preciosa de ontem. A palavra eritheia descreve uma ambição egoísta, mais preocupada com a própria pessoa e o cumprimento dos seus desejos, anseios e prazeres do que com satisfazer as mesmas necessidades dos outros. Quando eritheia está operando na vida de alguém, isso significa que cuidar de si mesmo e obter o que deseja é a principal preocupação dessa pessoa. De fato, ela está tão inclinada a obter o que quer que está disposta a fazer qualquer coisa, a dizer qualquer coisa e a sacrificar qualquer norma, regra ou relacionamento para atingir os seus objetivos. É uma atitude egoísta e egocêntrica, monopolizada por seus próprios desejos e ambições. Está tão voltada para si mesma que esta está cega para os desejos ou ambições das outras pessoas. Quando alguém tem essa atitude, certamente ferirá e ofenderá as pessoas. Isso me faz pensar em um pastor que conheço na antiga União Soviética. Ele é tão comprometido com a sua causa que não consegue ver nada além de si mesmo. Se alguém menciona uma igreja diferente da sua, ele imediatamente volta a conversa para a sua própria igreja porque não consegue tolerar alguém falando sobre qualquer coisa além da sua própria obra. Essa característica dele dá a impressão de vaidade. De fato, não conheço qualquer outro pastor da cidade onde ele vive que consiga se relacionar bem com ele. Outros pastores passaram anos tentando estabelecer ligações com esse pastor, mas a única coisa que ele faz é dar as costas e fazer algo doloroso e ofensivo a todos os que tentaram fazer amizade com ele, dizendo em termos simples, a carne daquele homem está fora de controle e destruiu muitas pessoas. Se você se ouve falar sem parar sobre seus próprios projetos, sonhos e aspirações, mas nunca dá uma parada a fim de perguntar a respeito dos outros, talvez precise entrar na presença de Deus e deixá-lo falar com você sobre egoísmo em sua vida. As pessoas de sua vida sabem tudo sobre você, mas você não sabe nada sobre elas? Se a sua resposta for sim, o que isso diz respeito de sua atitude para com as outras pessoas? Você é atento aos outros? Você pensa em maneiras de ser uma bênção para eles ou sempre pensa em como os outros podem ser uma bênção para você? A natureza da carne é simplesmente ser egocêntrica. Não se permita ser assim. O Espírito de Deus habita em você. E se você ceder ao Espírito Santo, ele irá torná-lo compassivo e atento às necessidades dos outros. De tempos em tempos, você terá de falar propositadamente com a natureza carnal e dizer a ela para calar-se, a fim de que a vida de Jesus possa fluir do seu espírito para identificar e atender às necessidades daqueles que estão à sua volta. Dissensões. A palavra dissensões é derivada do grego dichostasia, composta pelas palavras disha e estasis. Disha significa afastado,
como em uma separação. Estasis significa levantar-se ou rebelar-se. Quando unidas, formando uma só palavra, seu significado é se destacar como alguém que se rebela e se afasta de alguém a quem deveria ter sido leal. Assim, a palavra dissensão dá a impressão de deslealdade. As palavras statis é usada em Mateus, Marcos e Lucas para descrever a insurreição que Barrabás havia liderado na cidade de Jerusalém. Seus atos rebeldes tornaram-no um criminoso conhecido e desprezível na mente das autoridades romanas. Ele havia liderado uma insurreição, uma dissensão, um ato de dijostasia. Barrabás desafiou os poderes, rejeitou sua autoridade e se afastou do seu governo, levando consigo outros rebeldes ao seguir seu próprio caminho. Como frequentemente ocorre quando a carne sediciosa segue o seu caminho. Barrabás e seus companheiros acabaram unindo todos os rebeldes da cidade em uma tentativa de derrubar o governo. Aquele foi o ato máximo de desafio ou deslealdade a uma autoridade estabelecida. Paulo lista dissensão como uma das obras da carne. É importante você saber que a carne odeia regras, regulamentos e qualquer ordem que lhe é imposta. É por isso que as crianças se rebelam contra seus pais, as mulheres se rebelam contra seus maridos, as igrejas se rebelam contra pastores e as pessoas em geral se rebelam contra Deus. Desafio e rebelião à autoridade é a fonte da maioria das guerras mundiais, guerras civis e conflitos regionais. 99% dos conflitos do mundo são por causa da carne que se recusa a ser comandada e assim se levanta para desafiar a autoridade ou as regras que não quer aceitar. Esse é também o motivo de um lindo bebê jogar sua comida pela sala. Quando um bebê age assim, ficamos imaginando como uma criança de aparência inocente poderia se comportar tão mal. Porém, o motivo de uma criança pequena ser capaz de agir tão desafiadoramente é por estar envolta pela carne. E uma das obras da carne é ser rebelde e desafiador. A carne simplesmente não quer ser comandada. Por isso, quando você descobrir em sua carne cada vez mais raiva por seu chefe, seu pai ou seu pastor, age como tendo autoridade em sua vida, é tempo de você se acalmar e mortificar as obras da sua carne. Não ceda aos seus desejos carnais, afastando-se do seu líder designado por Deus. Se você fizer isso, poderá se encontrar em companhia de rebeldes como Barrabás, que se entregou tanto à sua rebelião a ponto de tentar liderar uma derrubada do poder na cidade de Jerusalém. A sua lealdade é importante, a sua deslealdade é prejudicial e destrutiva. Fique perto daqueles a quem Deus chamou para serem seus líderes e seja fiel. Facções. Facções é o item seguinte da lista de Paulo das obras da carne. Essa palavra provém da palavra grega airesis. No Novo Testamento, ela tem um significado singular e usada de maneira diferente do que na literatura secular. Transmite a ideia de uma pessoa ou um grupo de pessoas sectárias. A palavra sectário se refere a um grupo de pessoas que aderem à mesma doutrina ou seguem ardentemente o mesmo líder. Habitualmente, os adeptos de uma seita têm pouca amplitude de visão e são fechados a pessoas de fora, permanecendo basicamente voltados a si mesmo. No tempo do Novo Testamento, esses grupos eram considerados não autorizados porque não se submetiam à autoridade de uma liderança da igreja. Na linguagem contemporânea atual, poderíamos rotular esses grupos sectários de panelinhas, grupo de pessoas que acreditam ou se conduzem como se fossem exclusivas. Frequentemente, tais grupos atuam em segredo para manter seus negócios, associações, contatos e interações desconhecidos dos outros. Eles dão a impressão de ser melhores ou mais esclarecidos do que as pessoas externas ao grupo, ou de ter uma tarefa especial que ninguém mais pode conhecer. Essa é a razão de eles manterem as demais pessoas de fora e permitirem que tão poucos tenham uma visão interna de sua comunhão, reuniões, conversas ou atividades.
Embora possa descrever diferentes escolas de pensamentos, ramificações ou subdivisões de um movimento, a palavra airesis sugere basicamente uma divisão, uma facção ou, como observado, um grupo não autorizado em função de esse tipo de grupo ser considerado tão perturbador para a igreja primitiva e por não estar sob a cobertura espiritual de uma liderança de igreja. O apóstolo Paulo o considerou herético, o que nesse sentido significava causador de divisão. Os adeptos costumavam seguir um líder que não era o pastor, mas agia como se tivesse autoridade espiritual, mesmo que a liderança da igreja nunca lhe tivesse conferido tal autoridade. Esse líder costumava exigir o máximo compromisso dos membros do grupo, chegando a impor que o comprometimento de seus seguidores com ele e com o seu grupo fosse maior do que o seu compromisso com o corpo geral da igreja. Sejamos realistas. A carne prospera em enganar-se achando que é melhor, mais espiritual ou mais esclarecida do que qualquer outra pessoa. Adora ser presunçosa, orgulhosa e arrogante. Gosta de ter um conceito excessivamente elevado de si mesma. Adora ser egoísta, egocêntrica, egocentrada e sente prazer em cuidar dos seus próprios interesses. E se lhe for permitido, a carne irá se separar em uma facção, uma divisão ou uma seita. Ela gravitará em torno de outros cuja carne também quer acreditar que eles são os melhores do que os demais. Quando toda essa carne se reunir em um único lugar, inevitavelmente formará dentro da igreja uma panelinha de superelite tão fechada que ninguém mais conseguirá entrar, incluindo o pastor. Paulo era contra o elitismo espiritual e até mesmo o proibiu. Ele chegou a incluí-lo em sua lista de vilões das obras da carne em Gálatas 5, do verso 19 ao 21. Nunca perca de vista o fato de você fazer parte de todo o corpo de Cristo. Deus não deu a você nem a qualquer outra pessoa uma revelação ou verdade tão especial que seja só para algumas pessoas. Você é um membro do corpo de Cristo, por isso, haja como um. Não deixe a sua carne enganá-lo, fazendo pensar que você é membro de uma classe espiritual superior. Diga à sua carne para voltar à realidade e se ocupar em amar e servir aos outros irmãos e irmãs da igreja local. Minha oração para hoje. Senhor, não quero que essas obras da carne sejam ativas em minha vida. Eu me levanto contra elas em nome de Jesus e anseio que o Espírito Santo produza o seu fruto divino em mim. Ajuda-me a ser sensível ao teu Espírito e às necessidades dos outros, e a permanecer alerta aos momentos em que a minha carne estiver tentando me levar em uma dessas direções erradas. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho a mente de Jesus Cristo e penso os pensamentos de Deus. Eu crucifico a carne, mortifico seus atos e libero a vida de ressurreição de Jesus Cristo em mim. Embora eu viva na carne, já não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. As pessoas de sua vida sabem tudo sobre você, mas você sabe muito pouco sobre elas? Se a sua resposta é sim, o que isso lhe diz respeito da sua atitude para com os outros? Você dedica bastante tempo a pensar em como você pode ser uma bênção para eles ou sempre pensa em como eles podem ser uma bênção para você? 2. Considere novamente o fato de que a carne odeia ser comandada e que ela se levanta para desafiar a figura de autoridade ou as regras que ela não quer aceitar. Você é capaz de pensar em alguma área de sua vida em que a sua carne está rebelando nesse momento contra autoridades ou regras designadas por Deus?
3. Você já permitiu que a sua carne o enganasse, fazendo com que você pensasse que é um membro de uma classe espiritual superior? Você já viu um grupo agir assim em sua igreja? Em caso afirmativo, de que maneira isso o afetou? Sejamos abençoados na prática da palavra.